Eu sempre falo que ninguém chega num lugar ou está num lugar por acaso. Eu sei que o gestor, ele comete muitos erros ao longo da sua jornada. E eu, claro, já cometi muitos. Só que eu não estaria aqui se eu não tivesse mais acertos do que erros. Mas é importante, talvez, a gente cortar esse caminho. O que eu passei, talvez você não precise passar. Por que não aprender? Por que não aprender com os erros de outras pessoas? Então eu vou contar um pouquinho para vocês como você pode encurtar esse caminho. Eu quero contar para vocês quais foram os meus erros, para que você não passe por isso. Você não precisa. E eu tô aqui para isso, para conversar e mostrar um pouquinho para vocês. O primeiro erro, eu vou falar de arrogância. Às vezes, a autoconfiança, a segurança, ela se confunde muito com a arrogância. E não é só isso. Nós, como mulheres, a gente se coloca também numa armadura. E eu já fiz muito isso, para impor respeito com os meus clientes, com os meus colaboradores. Eu sempre me coloquei num papel. E às vezes nós queremos mostrar uma coisa, nós queremos mostrar que somos fortes e somos mulheres fortes, só que o tom de voz, o direcionamento e a forma que isso chega para outra pessoa não é bem compreendida e não é aquilo que você quer passar. Então, muitas vezes na minha história, eu já passei por arrogante. A arrogância, ela é muito confundida pela sua autoconfiança. Então, às vezes você tem tanta certeza do que você está propondo, seja numa venda, numa situação, e você está tão certo daquilo que você realmente está querendo fazer um melhor, seja para outra pessoa, seja para o cliente, mas passa um pouco do limite. E no meu caso, eu aprendi pelo meu perfil comportamental. Eu sou uma pessoa muito dominante, muito exigente comigo mesma, mas eu não posso ser assim com as outras pessoas. E muitas vezes eu segui de uma maneira um pouco agressiva com meus fornecedores, com meus clientes e com outras pessoas. E aí entra o meu segundo erro, que é a questão do relacionamento. Em virtude dessa armadura, dessa forma que a gente se coloca, nós impedimos muitos relacionamentos de florescerem. E, gente, é essencial, seja no mundo de vendas ou em qualquer lugar, relacionamento. Quando você precisa de alguém, é aquela pessoa que vai te ajudar, é aquele cliente, é uma comunidade. Se a pessoa se sente bem com você, ela gosta da sua energia, ela gosta da sua vibração, ela vai com a sua cara, vamos falar assim, ela vai te indicar para outros. E eu aprendi isso a duras penas. Com alguns clientes que tinham, vamos falar assim, perfil muito parecido com o meu, sempre foi mais fácil de eu negociar. Já com outros, eu tive essa dificuldade. E eu demorei anos para entender isso. Um ponto importante também, um terceiro erro, é não escutar. A gente chega com uma concepção pronta. Olha, o melhor é isso, eu vou ofertar isso. E não, nós temos que escutar qual é a dor do nosso cliente ou da outra pessoa. Quando a gente escuta, a gente entende, a gente enxerga um outro lado, aí nós conseguimos propor a melhor solução. E eu já passei por isso, já errei muito nisso, então eu vou te dar essa dica. Por favor, escute. Quando você fala em escutar, não é somente entrar por um ouvido e sair pelo outro. É compreender aquilo que a pessoa está te falando e você entender e usar do seu conhecimento para propor um caminho melhor para vocês dois. Então, quando a solução é benéfica, é justo para ambas as partes, não tem por que não dar certo. Um quarto erro é menosprezar o lado emocional das pessoas. É você ser mais empático. E muitas vezes eu não fui. Hoje eu vejo, principalmente com a minha equipe, o quão importante é você ser empático, você levar todo mundo, porque a gente não constrói nada sozinho.
Não tem como. Então, hoje, eu busco muito trazer a minha equipe comigo. Os fornecedores também, um relacionamento de parceria. Cada vez mais eu vejo que a melhor forma de chegar nos clientes são com outros fornecedores, é fazendo colaboração, parceria. Isso dá muito resultado. Colaboração. Eu acho que essa é a palavra da vez. Um quinto erro, e eu vou falar em vendas, porque é meu dia a dia. Eu tô à frente do comercial faz 15 anos e é o que eu vivo. Preço. Isso é uma eterna briga. Alguns clientes chegam a falar, olha, o seu preço está muito caro, isso, mas será mesmo? Na sua casa, quando você vai fazer um investimento, você não pensa, talvez, que uma opção, às vezes até de um móvel, que vai ter uma durabilidade um pouco melhor, não é uma opção melhor do que outro, às vezes, que você vai pagar um pouco mais barato, mas que vai se desgastar? Isso parte para qualquer situação da vida. Em todos os momentos a gente faz essa relação e a gente faz essa escolha. Então, quando o cliente fala isso para mim, eu sei que ele não quer comprar, porque não é a questão do preço, é a questão do que você está propondo para ele. Talvez não seja o melhor, ou você não está escutando o que ele deseja, mas com certeza não é preço. Eu vou finalizar falando algo que é até meio ousado, mas se o cliente não quiser comprar de você, ele não vai comprar. Não adianta. E eu sou prova viva. Eu já fiz de tudo em diversas negociações. Abaixar preço, dar mais desconto que o meu concorrente, ser mais agressivo, ter a melhor solução técnica. Mas é simples. Se ele não quiser comprar, ele não vai comprar. E talvez seja uma questão de relacionamento. E volta para o começo da conversa. Talvez você não se relacionou bem, você não criou uma conexão com esse cliente. E por que eu quero compartilhar essas experiências com vocês? Porque eu sei que a gente pode chegar muito longe, você pode chegar muito longe. Quando você expõe a sua vulnerabilidade, talvez sirva para o outro. Mas vocês sabem que eu sou muito da ação, né? Do resultado. Então, reajustar a rota. Isso eu acho que é o ponto-chave. Cometer erros a gente comete, mas quando a gente enxerga que tá errado, não tá legal, a gente volta e reajusta. Então, assim, se você tá numa situação difícil, você vê que sua empresa não tá bem, você sabe que a conta não tá fechando, quanto tempo você vai deixar aquilo acontecer? Ninguém se sente confortável tomando atitudes que vão cortar na carne. Mas às vezes a gente tem que fazer, infelizmente. Mas lá na frente você consegue enxergar que não teria outra opção. Então, se esse vídeo fez sentido, ou se você concorda com o conteúdo que está sendo trazido aqui, se inscreve no nosso canal, participe da nossa comunidade. Eu creio que tem muitas experiências que a gente pode trocar.